Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais uma semana, né? E a aula de hoje, gente, a gente vai estar falando de alguns conceitos essenciais, tá? E sobre o código de ética da enfermagem, né? Sobre o juramento que vocês fazem quando vocês se tornam profissionais, né? E que esse julgamento ele tem que ser seguido, né? Faz parte do nosso código de ética, faz parte da nossa conduta ética enquanto profissionais da saúde, tá? A prática profissional, gente, exige padrões de excelência e obediência às regras, né? É preciso que exista uma regulamentação, que ela seja igual em todos os lugares onde aquela profissão ela vai ser exercida, né? E a gente não pode, enquanto profissionais, colocar em primeiro lugar as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas crenças. Não, né? A gente tem padrões estabelecidos, né, que eles têm que ser seguidos, certo? Independente do que eu acredito, se eu acho correto ou não, tá bom? A gente tem que aceitar que existem algumas hierarquias que devem ser seguidos, né? Inclusive, tem que aceitar a autoridade desses padrões, dessas normas que são reconhecidas, que não foi algo que uma pessoa pensou, não, gosto assim, vai ser assim, certo? Então, é necessário que todos nós tentemos nos adequar, tá? Quando a gente fala de ética, de moral, a gente fala de deontológica, que é a deontologia. O que é isso, Jéssica? Vou explicar para vocês, tá? A ética, né, gente? A ética, estão vendo aqui, ó? Ela maior são os princípios gerais, né? São os princípios gerais, filosóficos. A moral é como eu aplico aquela ética ao comportamento humano e ao social. E a deontologia é como a ética e a moral são aplicadas às profissões. Vocês entenderam? A ética é o maior, a moral está dentro da ética e a deontologia está dentro da moral e dentro da ética. Certo? Acho que deu para entender, né? O aprendizado, gente, das competências e das habilidades referentes à prática específica em alguma área de atuação tem que incluir uma reflexão desde o início, desde o momento que você adentra no curso, né? Antes mesmo de vocês chegarem nos estágios. Eu não sei se vocês se deram conta, mas vocês vão ter a vida de pessoas nas mãos de vocês, né? Vocês já viram, acho que já viram vários casos de pacientes que morreram por erros, né, de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, enfim. Ai, Jéssica, eu não vou poder errar nunca, eu sou humana. Gente, todos nós, né, somos passíveis de erro, enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Todos nós podemos errar. Só que quando a gente segue, né, padrões, quando a gente segue normas, quando a gente segue critérios de organizações, a gente acaba diminuindo a probabilidade daqueles erros ocorrerem, tá certo? Então, essa reflexão ética de vocês, elas têm que começar de hoje, era para ter começado ontem, se não começou ontem, comecem hoje, né? E isso perpassa o trabalho que vocês vão na internet, pesquisam, só copiam e colam, né? Quando vocês tentam sabotar a atividade, pensando que a professora não vai perceber que você copiou do colega, ou que você só fez alterar o início da frase. Tudo isso, gente, está totalmente ligado à ética, né? Não se esqueçam que a formação de vocês hoje é muito importante. Ah, Jéssica, ética, disciplina besta, para que eu vou me dedicar a isso? Vocês já pensaram se vocês nessa disciplina não tivessem parado para sentar e estudar o código de ética, né? Vocês iam saber que tudo aquilo era dever de vocês, que tudo aquilo era proibido na profissão de vocês? Eu acredito que não, né? Podiam ter noção de algumas coisas, mas não de tudo. Então faz muita diferença, né? A gente se atentar a isso desde já. É necessário, é totalmente necessário. Então não negligenciem a disciplina, né? Não negligenciem o curso de vocês, o estudo de vocês, porque isso aqui, gente, vai fazer toda a diferença na atuação de vocês, nos estágios, na atuação profissional, tá certo? Toda a diferença, né?
E é como eu falei, se vocês assim, não estão empenhados em tentar interpretar, entender o que o código de ética de vocês diz, como é que vocês vão, meu povo, interpretar uma receita, né, uma prescrição médica de algum medicamento que vocês têm que ministrar, né? Se vocês não, assim, não querem se atentar a isso desde agora, é necessário. A gente tem que treinar, a gente tem que se esforçar, e isso começa no estudo, no ensino técnico, tá bom? E quando vocês concluírem, vocês vão fazer um juramento. Todos os profissionais da saúde fazem, né? E vocês também vão fazer, tá? Esse juramento, ele caracteriza o aspecto moral da ética profissional, né? Onde você, enquanto profissional, faz uma adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas, né? E adequadas para o seu exercício profissional. Da mesma forma que se você não cumprir, você perde o seu registro imediatamente, tá certo? É o código de ética, gente, dos profissionais de enfermagem. Ele fornece elementos para o pensar e o agir do profissional diante de si mesmo e do outro, né? Mas com pouca abertura para que sejam seguidos de formas rigorosas, tá? As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria e também as pessoas que dependem daquele profissional. Tem gente antiética em todo lugar, em todas as profissões. O código de ética, né, resguarda a gente justamente dessas pessoas, né, que são antiéticas, porque caso eles tenham uma conduta totalmente errada, a gente tem como evitar que aquilo se repita com outros pacientes, com outras pessoas em estado vulnerável, com outros colegas, certo? O que é o código de ética, né, gente? Ele é um instrumento legal, ele reúne um conjunto de normas, princípios morais e direitos relativos à profissão e ao exercício dela. Ele exprime o que é esperado dos profissionais e o que foi definido por enfermeiros, com base no compromisso com a sociedade, tá? A sociedade entende que o enfermeiro possui capacidade técnica e científica e humana de desempenhar suas funções, tá bom? O desenvolvimento da ciência, as regras de mercado, leis civis e as normas deontológicas das profissões de saúde nem sempre dão respostas atualizadas aos problemas éticos, né? Infelizmente, a gente está sempre mudando, né? Somos pessoas em constante mudança e tem coisas que as normas ainda não contemplam, né? Mas eu acredito que os conselhos estão sempre aí atuantes, tentando fazer novas atualizações, né, novas revisões, é necessário, tá? Prestar cuidados à pessoa, gente, implica sempre lidar com crenças, valores, os seus e os dos outros, né? Então, exige a tomada de consciência do lugar, né, que a decisão ética ocupa no processo do cuidado. A minha crença é a minha crença, a crença do outro é a crença do outro. Eu tenho que saber separar, né? Eu não posso misturar. O sujeito ético, gente, ele não se submete aos acasos da sorte, nem à vontade, nem aos desejos de um outro, nem à tirania das paixões, mas obedece apenas à sua consciência e à sua vontade racional, que conhece os meios adequados para chegar aos fins morais. A busca do bem e da felicidade são a essência da vida ética, certo? Essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, né, diz que a enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Né, realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família, coletividade, no seu contexto e nas suas circunstâncias de vida. O aprimoramento do comportamento ético do profissional, ele passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional, configurado pela responsabilidade no plano de relações de trabalho, com reflexos no campo científico e político. Por isso que eu digo para vocês, né, é algo construído. Não é que de hoje para amanhã vocês vão ser 100% éticos, até porque não, eu acredito que não tem ninguém que seja, né? Mas a gente tenta ser o melhor possível. E é uma construção,
né? Vocês precisam começar a exercitar isso, né? A gente exercita isso como? Evitando colar, evitando burlar algumas coisas, né? A ética é uma construção, porque implica mudança de comportamento, né? E como toda mudança de comportamento leva tempo, leva empenho, certo? O código de ética dos profissionais de enfermagem está organizado por assunto, né? E inclui tudo aquilo que a gente viu: direito, responsabilidade, dever, proibição. Ele leva em consideração a necessidade e o direito de assistência, né, dos profissionais à população, né, os interesses do profissional, da sua organização. Ele está centrado na pessoa, família, coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos, acessível a toda a população, tá? Para fazer, gente, o código de ética não foi do nada, como eu falei para vocês, né? Tiveram vários estudos, vários profissionais, e ele teve como referência essas declarações, esses códigos, essas normas, tá certo? Depois deem uma lida aqui, tá bom? Dessa parte, gente, assim, né? É aqui que a gente tá estudando aqui o código de ética. Eu quero que vocês saibam de uma forma geral, porque é importante saber, mas assim, eu não vou estar cobrando nenhuma resolução dessa, né? Nenhum número de resolução, nenhum artigo específico para que vocês saibam na prova, não, tá? É mais simples, tá bom? É mais simples que isso. Vamos lá. Quando a gente fala de ética profissional, né? A gente fala muito do convívio hospitalar. Por quê? Porque normalmente a atuação de vocês vai se dar dentro do hospital, certo? E no hospital a gente tem uma diversidade de valor muito grande. Por quê? Né? É uma instituição cujo objetivo primordial é oferecer cuidado mais intensivo e objetivo a pessoas doentes ou feridas. Daí já se imagina que essa pessoa está vulnerável, né? Ok. Vários grupos se formam devido à sua diversidade de conhecimento e técnica, somada ainda a uma multiplicidade ainda mais complexa, né, que vem aí da sua formação moral, cultural, de cada pessoa da equipe. Ou seja, mesmo que eu faça parte de uma equipe profissional, eu ainda vou ser a Jéssica, eu ainda vou ter os meus valores, ainda vão existir as coisas que eu acredito, as coisas com as quais eu não concordo, certo? Vão ter também todas essas questões dos pacientes, não é só da equipe profissional, todo esse arcabouço, né, individual, que cada um tem essa subjetividade, né? Mas, meu Deus, Jéssica, e como é que a gente mantém uma convivência pacífica com esse arrumo de gente que pensa diferente, que existe de forma diferente, que atua de forma diferente, né? Diálogo, respeito, tolerância, atitudes éticas, trabalho em equipe, né? Isso aqui eu acho incrível, nessa frase, olha. Ainda que não seja possível curar uma pessoa portadora de uma doença incurável, né, no presente momento histórico, nós não podemos esquecer que é sempre possível cuidar. Mesmo que eu não consiga curar esse paciente, eu posso cuidar dele, né? Eu posso tornar aquela estadia naquele local tão difícil menos difícil, mais agradável, certo? O relacionamento do técnico de enfermagem com o paciente. Como eu falei na aula passada, reforço, o contato de vocês com esse paciente é primordial. Vocês estão ali o tempo todo do lado dele, prestando assistência. Vocês vão conhecer a maioria dos familiares daquelas pessoas, né? Vocês vão entender o que o paciente tem medo, o que o paciente